Bom dia, meus irmãos. Muito igreja, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui nesta manhã. Aliás, que manhã linda, né? Maravilhoso, céu azul, uma nuvem. Que alegria poder louvar a Deus nesta manhã, com esse tempo lá fora. Eu estou muito feliz em ver como o Espírito Santo trabalha na vida dessa congregação. Nós tivemos uma pregação um tempo atrás sobre o nosso irmãozinho João. Foi brilhante, por sinal. Ele colocou um slide aqui e ele começou a comparar entre a arrogância e a sutileza e mostrando que os recursos que a gente deveria usar em momentos distintos para promover a edificação, a evangelização e o centro de tudo era a sabedoria. Aí, naquele domingo, eu perguntei, mas o que é sabedoria? E eu comecei a meditar nessa pergunta e eu falei, eu preciso responder isso. Me inspirou para a pregação de hoje. E eu venho pesquisando, e a cada domingo que se seguia, um irmão vinha aqui na frente e trazia uma mensagem, né? E eu via que parte do que eu estava construindo estava sendo já anunciado. O Géser fez aquela brilhante apresentação, né? Desde o universo criado por Deus, traz até cada um de nós, o nosso íntimo, e como Jesus participa de tudo. E eu falei, puxa, acho que não vou mais falar nada para ninguém, só vou repetir o que Géser disse aqui na frente. Aí o Felipe fez uma mensagem para a gente e usou uma coisinha que eu tinha aqui na minha mensagem de hoje, vou repetir. Aí o Laércio veio no passado e essa era a mensagem dele, justamente no texto que eu li hoje. Aí você vai dizer, gente, como o Espírito Santo trabalha. E eu tenho uma alegria em compartilhar com vocês aqui sobre sabedoria, né? A sabedoria deve ser usada, né? Deve ser adquirida. Mas o que é sabedoria? A Bíblia tem 214 versículos onde a palavra sabedoria aparece ali direitinho, literalmente. Então nós vamos ler os 214 e hoje vamos ver se a gente consegue. Mas alguns falam, busque a sabedoria. Outros falam, adquira a sabedoria. Outros falam, guarda, retenha a sabedoria. Mas o que é sabedoria? E eu comecei a explorar todas as faces da sabedoria. E eu cheguei à conclusão que sabedoria, ela tem 5 faces. Então eu gostaria de compartilhar com vocês as 5 faces da sabedoria que eu enxergo: conhecimento, entendimento, bom senso, disciplina e obediência. Vamos falar sobre todas elas. Tem um escritor famoso que meu avô sempre gostava de citar, um escritor francês, mas não era meu avô francês que citava, era meu avô brasileiro mesmo. Anatole France, ele dizia sempre assim: sábio não é quem tem as grandes ideias, mas aquele que as coloca em prática imediatamente. Sabedoria não é ter ideias geniais. Sabedoria é aplicar as ideias geniais na sua e colher os frutos. E existem 2 coisas distintas na Bíblia relacionadas ao saber. Existe o conhecimento e existe o entendimento. Estão relacionadas entre si, mas não são, de forma alguma, a mesma coisa. Ambos são importantes para o desenvolvimento. O ser humano, diante do seu Criador, precisa de ambas, mas elas se distinguem, elas são diferentes. Então vamos diferenciar um pouquinho as duas. O que seria o conhecimento? O
Conhecimento é a capacidade humana de aprender algo. É o saber, é o ter ciência, é entrar na cachola. Conhecimento é tudo aquilo que pode ser assimilado. Conhecimento é algo, é matéria-prima, a partir do qual se constrói o aprendizado. Tudo aquilo que é aprendido pode ser usado para criar novos aprendizados, para fazer as ciências, para fazer a arte, para fazer todo tipo de coisas nesse mundo. A medicina, a engenharia, a literatura, tudo tem a ver com saber, com conhecimento. Então o conhecimento é a base, é o alicerce de onde vêm as ações. E muitos argumentam que o conhecimento não é assim tão necessário para a vida cristã. Muitos falam, só preciso ter fé. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Isso é conhecimento, isso é desconhecimento. 2 mais 2 é 4. É algo que pode ser aprendido. Né? Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4 também. Ok. A Bíblia é enfática. Existe sim a necessidade de conhecermos a verdade. Conhecer a verdade. Jesus orou por isso. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus ora assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está orando para que nós conhecêssemos a Deus, conhecêssemos a Ele, o enviado de Deus. Na mesma oração, mais no final, versículo 26, Jesus diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu transmiti a eles o conhecimento do teu nome. E ainda o farei conhecer. Jesus não havia desistido dessa tarefa, ele continuaria transmitindo conhecimento do nome de Deus. Por quê? A fim de que o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, sem o conhecimento que Jesus quer transmitir para nós, o amor de Deus não pode agir em nossas vidas. Sem o conhecimento de Deus e do Cristo, nós não podemos amar como Deus precisa que nós amemos. Percebe? É claro, existe sim o perigo do excesso de conhecimento. Muitos nessa vaidade do excesso de conhecimento se perderam e começaram a se tornar mini-deuses, escrever seus próprios estatutos e seus próprios pensamentos, se desviar das suas próprias vaidades, pensamentos, ideias, mente espumosa. E é preciso controlar, sim. Eclesiastes 12, o homem mais sábio que viveu, disse o seguinte: Salomão, demais, filho meu, atento, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Cuidado para não se perder no excesso de conhecimento. E o meu ponto é: o conhecimento é necessário, sim, mas o que realmente devemos buscar com mais profundidade é o entendimento. E o que é o entendimento? Paulo orou assim, em Colossenses 1:9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. O conhecimento deve ser pleno, deve ser suficiente, deve ser adequado. E o conhecimento do que Paulo diz? Ele especifica o que nos interessa conhecer.
a vontade do Pai. Peça que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo vai além. O conhecimento só, ele é uma fotografia. O conhecimento, ele não sai do lugar. Se ele não te mover a alguma atitude, ele é um conhecimento que vai ficar ali, guardado, parado, negligenciado, desperdiçado. Se você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, e não faz uso disso. Se você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, e não faz uso disso. Quer ver uma aplicação desses dois conhecimentos? Se 2 mais 2 é igual a 4, 2 vezes 2 é igual a 4, eu posso concluir que 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. Como é que chama isso? Lógica. E a lógica não é matemática só. A lógica é na vida toda. Tudo que a gente faz tem lógica. E Deus é extremamente lógico. A vinda de Jesus para esse mundo tem lógica. A sua morte tem lógica. Ele falou, eu entrego a minha vida porque posso reaver. Eu sou o único que tem o poder de reaver. Só eu posso pagar o pecado de toda a humanidade. Ninguém poderia pagar o pecado de toda a humanidade. Nem que todos nós nos matássemos, nos entregássemos à morte. E quantas vezes isso já aconteceu na humanidade? Holocaustos e holocaustos. Não adianta nada. Só Jesus tem o poder de dar a sua vida e propor os pecados de toda a humanidade. E Ele pode reaver. Para tudo de Deus tem lógica. E o entendimento do que é? Como é que difere o entendimento do conhecimento? O entendimento pressupõe a consequência do conhecimento. Implica numa tomada de decisão, de uma postura diante do conhecimento. Por exemplo, eu crio uma opinião, um entender, um parecer, um julgamento, um juízo, um ponto de vista, um pensamento, uma apreciação, uma consideração, uma avaliação, uma ideia, uma convicção, uma posição. Eu assumo uma postura diante do conhecimento. Isso é algo que é o entendimento que promove. Eu posso assumir um ponto de vista a partir do entendimento que veio do conhecimento. E o que a Bíblia fala sobre o entendimento? Jesus falou assim: o entendimento é importante. Mateus 22, 37, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Café. Todo o coração, toda a alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Nunca mais vou esquecer essas 4 coisas. Né? Você põe em forma café. Por que eu gosto de café? Coração, alma, força e entendimento. Se nós não amarmos a Deus com o nosso entendimento, pouco nós amaremos a Deus. Muito pouco nós amaremos a Deus. Já ouviu falar em fé cega? A fé cega é chamada de fé burra. Desculpa a palavra, mas essa é a definição. A fé cega é uma fé burra, porque ela não é baseada no entendimento construído a partir do conhecimento. Ela é cega e é perigosa. Além de burra, é perigosa. Muita gente se perde e vai madurar por causa da fé cega e não é baseada no entendimento. Paulo diz que o entendimento abre a porta para conhecer a Jesus Cristo. Em Colossenses 2, ele diz, versículo 2: para que o coração dessas pessoas seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha como ele usa. Toda, não é qualquer, não é empática, toda a riqueza, não é expressivo, é uma riqueza, é um tesouro da forte convicção, da plena certeza do entendimento.
para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Ele diz: Cristo. Jesus Cristo é o mistério de Deus, que sem entendimento não pode ser adorado, louvado, seguido, elogiado, amado, pregado, ensinado. Sem entendimento não faria isso. Seríamos apenas papagaios repetindo blá 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 blá. E todos os papagaios. E não agrega, não ajuda. Por quê? Porque não usa o entendimento. João, no seu Evangelho, na sua primeira carta, nos mostra que o entendimento nos permite reconhecer a verdade. Nós reconhecemos o que é verdadeiro a partir do entendimento. 1 João 5,20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Veja, isso é conhecimento. Sabemos. Vocês percebem? Vocês têm que prestar atenção no texto que você lê. Nós sabemos que o Filho de Deus, isso é conhecimento. Jesus veio. Quem duvida que Jesus veio? Até a Barça fala que Jesus veio. Até a Enciclopédia Britânica fala que Jesus veio. Os gregos falam que Jesus veio. Os árabes falam que Jesus veio. Os japoneses falam que Jesus veio. Saber, isso é conhecimento. Mas não quer dizer nada. Porque saber e não aplicar, não usar, não quer dizer nada, não transforma vidas. E João diz assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Só que Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente passa a extrapolar o conhecimento. Não só Ele veio ao mundo, mas nós temos um entendimento de que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é a vida eterna. Isso é entendimento. Uma outra face da sabedoria que eu quero estudar com vocês é o bom senso. E o que é o bom senso? Também chamado de discernimento. É a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, a capacidade de avaliar as coisas com clareza, com juízo, com bom senso, com tino. Ah, fulano tem tino comercial, tem tino para os negócios. Fulano tem clareza para relacionamentos humanos. Fulano tem bom juízo, bom julgamento do certo e errado. Isso chama-se bom senso, é uma face da sabedoria. E o que a Bíblia fala sobre discernimento? Atos, capítulo 26 e 25, nós lemos: Paulo respondeu àqueles homens: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Paulo estava no tribunal, sendo julgado, preso em Roma, e ele fala para o Festo: não estou louco. Parece loucura que eu estou falando, mas não é loucura, não. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. O Evangelho de Cristo é bom senso. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é bom senso. Reconhecer que somos pecadores e condenados, e que existe um plano de Deus para a salvação. Então, o conhecimento gera o entendimento, e o bom senso gera discernimento, a capacidade de distinguir, olhar no espelho e ver que sou um pecador, e que se eu não tiver algo me mudando, me transformando, eu vou ser condenado também. Discernimento. Olhar no espelho e enxergar o que você está vendo. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Olha só.
Maridos, usem o discernimento. Tenham consideração para com a vossa mulher, com parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, vocês dois, juntamente, marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, a realidade do casamento é que o marido tem que enxergar que ambos são herdeiros da mesma graça de vida. E isso deve movê-lo a um julgamento, a um discernimento, que ele precisa tratar com o seu cônjuge, a sua esposa, com dignidade, respeito e com fidelidade. Esse discernimento é a aplicação do conhecimento com entendimento, e você começa a abrir o seu julgamento. A Bíblia fala para não julgar, né? Não julgar, não julgar. Nós não devemos julgar as pessoas. Não devemos, não podemos, só Deus julga. Mas nós devemos, podemos e devemos julgar os fatos. Nós devemos julgar as informações, se são verdadeiras ou não, se são procedentes ou não, se são justas ou não. Devemos julgar tudo o tempo todo para podermos tomar decisões, né? O Evangelho é bom senso. O Evangelho faz sentido. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha essa palavrinha, prática, têm as suas faculdades, o seu entendimento exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como nós vamos saber o que é bom e o que é ruim? O que é de Deus e o que não é? O que é justo e o que não é? Se não tivermos bom senso, boa capacidade de julgamento, de juízo, essa é uma faceta importante da sabedoria. A quarta faceta da sabedoria é a disciplina. Disciplina é a capacidade de se submeter com constância ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por meio do entendimento, obtidos em função do conhecimento de determinado assunto. Então, se eu adquiro conhecimento, estabeleço entendimento e meu juízo está me ajudando a discernir entre o que é melhor e o que é pior, o que é certo e o que é errado. A disciplina é a face da sabedoria que me faz viver naquilo que é melhor, naquilo que é sadio, naquilo que é adequado, justo, bom, fiel, que agrada a Deus. Quer dizer, eu preciso da disciplina. Quer um exemplo? O exemplo de escovar os dentes. Quem tem uma escova de dente própria, não é? Na sua casa, tá lá? Já? Bom, o conhecimento diz que a placa bacteriana causa cárie. Isso é conhecimento. Para que serve ali em cima da mesa ou dentro de um livro que eu estou fechado? Para nada. O entendimento diz o quê? Que escovar os dentes removem a placa. Não é? Opa! O bom senso. O bom senso diz: eu quero preservar meus dentes. Quem quer perder os dentes? Eu quero preservar meus dentes. O bom senso diz: é melhor com os dentes do que sem os dentes. Né? É o bom senso. E a disciplina brasileira? É a face da sabedoria. Vou lá, pego minha escovinha de dente e isso é sabedoria. Escovar os dentes é sabedoria. Disciplina é uma parte da sabedoria. E o que a Bíblia fala sobre isso? Filipenses 2,12 diz assim: persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo falou o quê?
persistam em produzir a sua própria salvação. A salvação é dada por Deus. Como é que eu vou produzir minha própria salvação? Paulo está sendo incoerente, porque ele escreveu lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus ou não é? Como é que agora eu vou persistir em produzir a minha própria salvação? Como conciliar os dois pensamentos do apóstolo Paulo? Então anota aí. Você conhece a palavra grega traduzida por fé? A gente lê fé. Você sabe que palavrinha que está lá no grego? Chama pistis. Pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Aí pega a sua tradução, procura a Bíblia, vai lendo no Novo Testamento e sublinha todas as vezes que aparecer a palavra fidelidade. Está traduzido como fidelidade no português. Vai no grego e olha o que está escrito. Pistis, 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 pistis. E o entendimento diz que fé e fidelidade são a mesma coisa. Fé sem fidelidade não é fé. Fidelidade sem fé não é fidelidade. E para ter fidelidade, fé, é preciso ter conhecimento, entendimento, bom senso, e a disciplina é que vai me permitir persistir, perseverar, continuar produzindo fruto que Deus me pede para a minha própria salvação. Porque sem a disciplina, a árvore que não dá fruto, Deus vem e cadê a salvação? Eu sou videira, vós sois os ramos. Todo que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto. E se não produz fruto, o Pai vem e colhe. E aquele que produz fruto, o Pai vem e alimenta para que produza mais fruto ainda. Disciplina é uma face da sabedoria. É o quarto passo. Conhecimento, que evoluiu para o entendimento, que evoluiu para o bom senso e que evoluiu para uma disciplina. Por isso que Jesus estava atrás de discípulos. Ele não queria ouvintes. Ele não estava atrás de plateia. Jesus queria plateia? Não. O que ele queria? Discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que têm disciplina para colocar conhecimento em prática. Deus é fiel, diz a Bíblia. Sabe o que quer dizer lá no grego, fiel? A palavrinha que é usada lá? Pistos. Deus é pistos. Deus é disciplinado. Deus fala uma coisa hoje e amanhã é a mesma coisa. Daqui 1000 anos é a mesma coisa. Deus pensa uma coisa hoje e amanhã ele pensa a mesma coisa. E daqui 1000 anos ele continua pensando a mesma coisa. Deus é imutável. Deus é disciplinado. Ele criou o mundo. Você vê a criação do mundo? Jéssica brilhantemente mostrou para nós. Os 6 dias da criação, organizado, disciplinado. Haja luz e houve luz, haja separação. Deus é organizado, metódico. Jesus foi organizado, metódico, disciplinado, a tal ponto que Jesus orou e sangue escorria do seu suor, que os joelhos ali no Getsemane falavam: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas por conta da disciplina, baseada no bom senso, no entendimento, no conhecimento, qual era a vontade do Pai, Jesus levantou dali e foi. Percebe isso? Disciplina é a face da sabedoria. Produz fruto. Tiago 1,25 diz assim. Está tudo aí no versículo só. Olha aqui. Tiago 1,25.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Tudo aí, num versículo só. Aquele que considera entendimento, na lei perfeita, conhecimento, aquele que olha para o conhecimento e considera o entendimento, lei da liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha o consenso. Lei da liberdade, e nela persevera. O que está dando aí? A disciplina. Não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante. Está vendo? Operoso praticante. Disciplinado. Esse será feliz e bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Um versículo mostra as 4 facetas da sabedoria. Na verdade, mostra 5, mas eu não quero revelar. Então, tudo isso foi um preâmbulo. Agora que nós vamos entrar na pregação. A quinta e última face da sabedoria, voltando para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e em diante. Nós vamos nos deparar com um apelo ao mais alto padrão de sabedoria. Anote isso, o mais alto padrão de sabedoria. Conhecer é uma coisa, ter entendimento é outra, ter discernimento é outra, mais superior, ter disciplina mais superior. E qual é o quinto e mais elevado padrão de sabedoria? Obediência. Eu preciso confessar para vocês uma coisa. Eu sempre tive uma certa dificuldade com essa palavra. Obedecer sempre soava para mim como algo assim que estava cerceando a minha liberdade. Eu precisava exercer minha criatividade, meu desprendimento, minha liberdade, e a obediência parece que me engessava. Eu tinha que viver dentro de um padrão. E eu tinha dificuldade para isso. A vida inteira. Só que, a duras penas, através das consequências dos meus erros, é que eu pude descobrir que a obediência é um padrão elevado do conhecimento e da sabedoria. Muito mais barato, muito mais frutífero, muito menos doloroso do que faço do meu jeito. Você pode fazer do seu jeito? Pode. Mas eu te garanto, se você fizer do jeito que a sabedoria é maior, diz que fazer, você vai ser mais feliz, mais bem sucedido, vai ter menos dor, vai ter menos sabor, menos sofrimento, não vai ser pego de calça curta, não vai ter surpresa, se você for obediente à sabedoria maior. Você teve tutores, você teve professores, você teve mentores, pais, avós, professores da escola, pessoas que te inspiraram, mestres, livros que você leu. Nós temos o maior de todos os mentores, Jesus Cristo. Trouxe toda a sabedoria de Deus para nós e compartilhou conosco. Sabedoria é isso. É viver aquilo que o alto está ensinando. É aplicar aquilo que Deus está compartilhando. Isso economiza 1 milhão de sofrimento. Toda vez que alguém mais vivido, toda vez que alguém mais maduro, toda vez que alguém mais experiente, mais instruído lhe disser, vá e faça assim. Acredite. Faça, você vai se dar bem. Isso é sabedoria. E Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, está nos dizendo: faça. Olha o capítulo 1, a partir do verso 6.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Pedro está falando, alegrai-vos. Não uma alegria banal, mas exultais. É uma alegria indizente, enorme, estratosférica. Exultais. Por quê? O versículo 5 dizia: sois guardados pelo poder de Deus. Então tome posse dessa alegria, porque vocês são guardados pelo poder de Deus. Agora, talvez por algum tempo, se necessário, vocês vão ter os dissabores, os contratempos, os desafios, umas provações. Mas isso só vai confirmar o valor da vossa fé. Assim como o ouro, quando está bruto ali, tem um valor médio, mas depois que ele é apurado pelo fogo, peneirado e maçaricado, e as impurezas evaporam, ele se torna um ouro muito mais valioso, muito mais puro. Nós também, por meio das provações e dos desafios da vida, vamos sendo lapidados por Deus, melhorados por Deus, purificados por Deus. Esse é o processo de santificação. Versículo 8. Vocês olham para Jesus, ouvem de Jesus, leem sobre Jesus, mas vocês nunca viram Jesus. Mas quem é que já viu Jesus face a face? A gente até brinca. Nosso cachorrinho está muito velho, está sério, banguela, infartado, está em casa. Mas 16 anos que a gente vai ver Jesus, né? A minha para a luz, ninguém aqui viu Jesus ainda, né? Mas o que eu quero que você entenda, versículo 8, é possível amar. Você não ama Jesus. Nós não podemos amar por conhecer dele, conhecimento que gera entendimento, que gera um discernimento. Nós amamos a Jesus pela obra, acabamos de celebrar a ceia. Por quê? Porque nós amamos o que Jesus fez por nós. Exultai com alegria, indizível, cheio de glória, para obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Foi a respeito dessa salvação que profetas indagaram. Sabe que os profetas do passado queriam? Entender aquilo que eles profetizavam. Eles profetizaram sobre a vinda do Messias, sobre o que Cristo faria, sobre o que Cristo sofreria e sobre as glórias que viriam depois. Só que eles sabiam que não estavam pregando para si mesmos, que eles não estariam aqui para receber e viver tudo aquilo, mas eles desejavam estar onde nós estamos. Sabe o que diz aí no texto? Que os próprios anjos escutam e desejam aquilo que nos é dado. Olha aí no versículo 12. Aos profetas do passado foi revelado que não era para eles mesmos, mas para nós outros, que eles ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu nos pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Coisas essas que até anjos anelam perseguitar. Os próprios anjos gostariam de estar no nosso lugar. Por isso, olha assim o face da sabedoria. Por isso, diante desse conhecimento, diante do Evangelho de Cristo, foi isso que Deus nos trouxe, foi isso que Deus nos deu. Diante disso, veja, versículo 13: cingindo o vosso entendimento, tome posse, vista-se do entendimento, sede sóbrios, olha o bom senso, sobriedade é juízo, bom senso. E esperar inteiramente na graça, olha a disciplina, esperar inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Nós somos filhos da obediência. Existem dois tipos de filhos:
na Bíblia, no Novo Testamento. Os filhos da obediência e os filhos da perdição. Só existem dois tipos de filho no Novo Testamento: os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Não existe terceiro tipo de filho. Ou é da obediência, ou é da desobediência. Só existem cabritos e ovelhas. Mateus 25. Pelo contrário, como filhos da obediência, esqueçam as paixões mundanas, esqueçam o que você tinha antes de Cristo, esqueçam tudo aquilo que era importante no tempo da ignorância. Porque agora você recebeu o conhecimento, e com entendimento, discernimento e disciplina, tornai-vos obedientes, que é o mais elevado padrão de sabedoria. Pelo contrário, versículo 15: segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu só posso reforçar. Jesus disse 7 vezes, repetiu 7 vezes, é porque 7 é o número da perfeição, é porque isso era muito importante. Jesus, em Apocalipse 2, versículo 7, disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:11, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 2, capítulo 29, capítulo 2, versículo 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sede santos, porque aquele que nos chamou é santo. Bom, o Espírito Santo diz: ouve conhecimento. O Espírito Santo diz: entenda o que você ouviu. O Espírito Santo diz: use o bom senso com o que você ouviu. O Espírito Santo diz: use a disciplina para praticar o que você aprendeu. E o Espírito Santo diz: seja obediente até a morte, eu te darei a chave da coroa da vida. Amém? Boa semana.